Irmãos, em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus amado, eu te agradeço neste instante por toda a vida que o Senhor tem me propiciado e pelas oportunidades que tenho tido e que por sua bondade e misericórdia as tenho realizado com êxito. Peço, Senhor, encarecidamente por todos os meus irmãos na fé e amigos seculares que, através das redes sociais, têm se associado a mim para disseminar a tua obra. Derrame, Senhor, sobre cada um de nós todo conhecimento e sabedoria para podermos, através da sua palavra, continuar edificando e abençoando a todos os lares, sempre para a tua honra e glória. É o que te peço, em nome de Jesus. Estou passando aqui mais uma vez para dar continuidade a este trabalho de evangelização que eu faço através do YouTube. Peço aos irmãos que até antes de assistirem esse vídeo, que deem um like, um joinha, para que possa o YouTube entender que o meu trabalho tem alguma relevância. Já fico de antemão agradecido aos nossos irmãos e amigos. Quero falar rapidamente aqui a respeito das 10 virgens. É uma parábola que consta no livro de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13, que diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus, para exemplificar a sua vinda, usou uma figura familiar em sua época, que era o casamento judaico. As cerimônias eram realizadas ao cair da noite, e tochas eram acesas como parte da celebração, iluminando o cortejo que acompanhava a noiva até a casa do noivo, onde, sob uma roupa previamente montada, seria efetivado o desfecho das núpcias. Eu vou fazer uma série de vídeos mostrando como era o casamento judaico. Devo fazê-los para que depois nós associemos, depois de entendermos o que é o casamento judaico, como é o casamento judaico, possamos
equiparar à parábola das 10 virgens. Alguns de nós podemos entender que Jesus estava falando para a igreja. A igreja só surgiu após a morte de Jesus, em Atos 2, no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, com as primeiras conversões registradas em Atos 2:41. Outros já dizem que a parábola foi dada a Israel, ilustrando o resultado para aqueles que aceitam ou rejeitam Cristo como o Messias, como o Salvador, como o ungido. Aqueles que não estivessem devidamente preparados, a porta seria fechada. Faz sentido. Mas, na verdade, devemos entender que Jesus estava respondendo a seus discípulos uma pergunta que lhe haviam feito em relação ao princípio das dores, bem como a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, exortação à vigilância, principalmente. As respostas certamente seriam dadas aos discípulos, porém era um alerta aos judeus, aos gentios e à Igreja de Cristo. Essa parábola é um alerta para nós, independentemente de que ele tenha dito aos judeus naquela época. Nós vamos entender a partir da hora que conhecermos o casamento judaico como era, entenderemos também melhor a parábola das 10 virgens. Jesus fala da sua iminente volta, um surgimento de repente do qual não se conhece dia nem hora. Apenas o Pai o sabe. O alerta é que cada qual é responsável por si e que deve estar preparado para a iminente volta de Cristo. O salmista, no Salmo 45, faz uma descrição profética da união entre Cristo e sua igreja. E no verso 14, ele registra quem são e o que fazem as virgens. Vejamos o que diz o verso 14 do Salmo 45. Levá-la-ão ao rei com vestes bordadas. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Entendemos também que as virgens são damas de honra e que ficará bem entendido a partir dos vídeos que farei a respeito do casamento judaico. Em relação à iminente volta para o arrebatamento, o versículo 10 do capítulo 25 de Mateus nos diz o seguinte: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. Mais uma vez eu chamo a atenção para o alerta que Jesus, através dessa parábola, dá aos povos de Deus, que está registrado na Escritura Sagrada como sendo judeus, gentios e a Igreja de Cristo. O escopo desta parábola, o importante
o que chama atenção, o alvo, o propósito de Jesus com essa parábola, ele deixa registrado no último versículo, quando diz: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu peço paciência aos irmãos, deixem registrado em sua memória essa pequena análise que fizemos, essa pequena reflexão que fizemos dessa parábola, e por favor assistam os vídeos que vou fazer a respeito do casamento judaico. Uma coisa linda, que quando associarmos, entenderemos muito bem. Eu agradeço a atenção, peço que deem um like neste vídeo, compartilhe este vídeo. Não adianta dar like ou não dar o like, assistir e não dar o like, ou dar o like e não compartilhar. Me ajudem a fazer o evangelismo. Jesus pediu, me ajudem a fazê-lo. Que Deus continue derramando sobre a sua vida e a vida de todos os seus toda sorte de bênçãos. É o que peço. Até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.